Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje, 3 de outubro, um dia depois das eleições, vamos ter segundo turno no Brasil para a presidência da República em vários estados e esse pleito trouxe algumas surpresas, trouxe alguns vitoriosos e alguns derrotados. Acredito que nesse momento nós podemos falar dos derrotados, já que eles são absolutos, e deixemos os vitoriosos para depois do final do segundo turno. Mas antes disso, eu peço para vocês, deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal e também compartilhem, depois de assistirem o vídeo, é claro, esse material com a sua rede de contatos. Bom, qual foram os derrotados das eleições 2022 que nós já podemos afirmar? Primeiro lugar, não tem dúvida nenhuma, foram os institutos de pesquisa. Praticamente nenhum deles acertou a maior parte dos prognósticos que fez. O que será que está acontecendo? Será que é um erro de amostra? Será que foi alguma coisa intencional? O fato é o seguinte, repetindo o fiasco das eleições de 2018, agora em 2022 os erros foram generalizados. E isso nos inspira a pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, quando nós impulsionamos um candidato por força de uma pesquisa, nós estamos sim induzindo várias pessoas a votarem nele para terem aquele gostinho de escolher o vitorioso. E a maior parte dos institutos, eu acho que o Paraná Pesquisa foi a única exceção, colocava grandes possibilidades ou de o Lula ou então de Bolsonaro vencerem essa eleição no primeiro turno. O que não aconteceu, esteve muito longe de acontecer, e os percentuais atribuídos a cada candidato realmente estiveram muito fora do contexto da realidade. E eu vou falar para vocês, gente, como economista, eu sou muito acostumado a trabalhar com pesquisas. Talvez nem sempre pesquisas de opinião, mas outros tipos de pesquisa. Nós estudamos muito nas universidades as disciplinas relacionadas à estatística e sabemos que isso é coisa séria. Está dando tanto erro assim, duas possibilidades, ou metodologias completamente ultrapassadas, ou então algum tipo de intenção em forçar esse ou aquele prognóstico. E aí, em ambos os casos, a divulgação de resultados preliminares gera sim uma tendência eleitoral, e isso está errado, eticamente errado. E aí, qual é a solução? Criar um controle social dos institutos de pesquisa, uma agência reguladora? Acho muito difícil isso acabar numa história feliz ou legal. Podemos até pensar num tipo de regulação, sim, mas não restritiva, uma regulação avaliativa. Por exemplo, o Instituto XYZ erraram de maneira flagrante os seus prognósticos, na próxima pesquisa, ou nas próximas, eles devem ter uma avaliação que mostra que a qualidade do serviço que eles prestam para a sociedade não é das melhores. Isso de maneira bastante clara, bastante visível para o eleitor ou para o cliente que eles vierem a contratar saberem qual é o real grau de precisão que eles têm. Aquela história de margem de erro de 2,5% para cima ou para baixo, nós podemos verificar que é uma furada. Teve institutos que erraram mais de 15 pontos percentuais. Na média, eles ficaram numa margem de erro perto de 10 pontos percentuais. Então, sim, institutos de pesquisa foram os primeiros e talvez os maiores derrotados nesse primeiro turno das eleições. Para o bem da população, para o bem do sossego, para cada um escolher o seu candidato no segundo turno, seja para os governos de Estado, seja para a presidência da República, acho que seria de bom tom esses institutos, nesse momento, ficarem bem quietinhos. Só que eles não vão fazer isso, mas que tenham a liberdade de falar besteira. O segundo grande derrotado das eleições, gente, foi o humor. O brasileiro tem aquela característica de ser um pouco debochado, até quando vai escolher os seus representantes para o Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados, enfim, todas as instâncias políticas do nosso país. É aquela história, estou desacreditado, vou escolher alguém folclórico para mostrar minha revolta contra o contexto político, a estrutura política brasileira. Isso parece que acabou, pelo menos nessa eleição, parece que o brasileiro, sim, polarizado, está levando muito a sério a questão política. Por que eu digo isso? O símbolo da irreverência eleitoral chama-se, tem nome, chama-se Tiririca.
Ele fazia centenas de milhares de votos no colégio eleitoral que ele pertence, acho que é São Paulo, mas dessa vez ele se elegeu, mas conseguiu a sua vaga, terceira legislatura para deputado federal, ali arranhando a suplência. Ou seja, o número de pessoas que acham a irreverência bonitinha nesse contexto de tensão política que nós estamos diminuiu muito. Segundo testemunho disso, até não vamos considerar o sujeito irreverente, mas ele representou um papel de maior irreverência, de quebra de paradigmas nos debates eleitorais para a presidência da República, foi o padre Kelman, do PTB. Ele foi um questionador, defendeu suas posições, brigou com todo mundo, desobedeceu regras de debate, e eu pessoalmente imaginava, até falei no Fora de Curva, acho que de sexta-feira passada, que ele ia fazer mais votos do que realmente fez. Eu acreditava que ele ia chegar pelo menos a 2% dos votos, de acordo com o padrão que acontece para esses personagens considerados folclóricos nas eleições presidenciais. Mas a votação dele foram singelos 0,07%. Isso é bom, isso mostra que o brasileiro está levando com mais seriedade a política nacional e a política estadual, provavelmente também. Mas acho que nós temos que avançar ainda, pessoal. Vamos lembrar o tom das campanhas eleitorais? Os candidatos e a população discutiu não projetos de governo, mas pauta de costumes. Se é contra ou a favor ao aborto, se é conservador ou se é progressista, uns terminhos aí que a maior parte das pessoas nem refletiu profundamente sobre o que se trata e acabou formando uma opinião em cima de fofocaiada. Lula ladrão, questão do Bolsonaro com as rachadinhas, seus imóveis, que parece que tem explicação, enfim. Foram fofocas que determinaram o posicionamento político do brasileiro. Talvez algumas, como eu falei, com procedência, outras não. Mas o fato é o seguinte, quando nós vamos eleger nossos representantes, tanto no legislativo e agora no segundo turno no executivo, nós temos que saber o que eles pretendem enquanto futuro executivo, o que eles pretendem fazer do nosso país, qual vai ser a condução econômica, qual vai ser a condução social, e não o que eles pensam em termos de costume. Isso aí não é a alçada deles. Um líder, um estadista, até pode defender uma ou outra linha, mas não é ele que decide sim Congresso Nacional, e Congresso Nacional já está definido. Então, gente, a sugestão é que a população brasileira, sim, continue se interessando e se amadurecendo na política, e esse amadurecimento ele tem que ser focado em quê? Não, como eu falei, nessas tretas que normalmente acontecem, de vaidades de um e de outro lado, ou fofoca de um e de outro lado, mas sim em propostas de governo. E talvez nas próximas edições do Fora de Curva eu aborde um pouco mais profundamente isso, já que nós temos apenas 2 candidatos agora para presidente da República e eles devem divulgar sim propostas de governo. Se um divulgar, eu vou falar. Se os 2 divulgarem, melhor, divulgo dos 2. Vamos ver o que vai acontecer. E o terceiro grande derrotado dessas eleições, eu não posso deixar de falar, tenho vários amigos que militam nesse partido, foi o PSDB. Deve ter eleito uma bancada na Câmara dos Deputados em torno de 10 parlamentares, falta 2 estados ainda para definir os deputados federais, então, por enquanto, já colocou 10 deputados, o que é muito pouco, para um partido que foi governo por 2 vezes consecutivas e de uma hora para outra perdeu vários governos, inclusive de São Paulo, e acabou se posicionando, pelo menos a partir de agora, como um partido de segunda grandeza. E o que será que aconteceu com esse PSDB, que outrora, há não muito tempo atrás, era uma das preferências nacionais? Mudou de postura. O PSDB, gente, sendo ou não sendo governo, sempre primou por garantir a governabilidade do país. E nos últimos anos, especialmente após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele se colocou naquela posição de oposição implacável. Tudo que um governo propunha, mesmo que eles tivessem proposto na gestão deles, eles eram contra. Era uma questão posicional, não era para o bem do país. E eles acabaram se queimando com isso
porque o eleitor dele se sentiu traído, porque grande parte das pessoas que votavam no PSDB prezavam esse partido porque ele buscava sempre garantir as instituições e a governabilidade do país, muitas vezes abrindo mão do próprio poder. Parece que isso acabou. Acredito que esse partido tem que repensar sua postura, fazer um novo planejamento estratégico, porque sim, tem muita gente boa lá e talvez essas pessoas não estejam sendo devidamente ouvidas. E agora, encerrando essa parte mais política, que eu não poderia deixar de fazer uma avaliação, pelo menos geral, vamos esperar para o segundo turno, especialmente em termos da presidência da República. É uma corrida novamente aberta. Evidentemente, o Lula sai com uma certa vantagem, que foram 5 pontos percentuais que ele conquistou de vantagem em relação ao Bolsonaro, mas as relações políticas no Brasil são muito voláteis, então eu ainda considero uma corrida aberta e que vença o que for melhor para o nosso país. E agora, parando com essa questão política, vamos para o quadro especial da segunda-feira, que é o que vem por aí. Então, começando, lógico, pela terça-feira, amanhã, vai sair o IPC-FIP, Índice de Preços ao Consumidor, feito pelo Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. É um indicador bem importante que deve refletir essa última quadricemana de setembro, conforme a metodologia deles. Acredito que o resultado seja uma leve deflação, apesar do IPC-FIP, em toda essa série histórica dos últimos meses, não refletir queda do nível de preços em termos médicos, como aconteceu com o IGP, como aconteceu com o IPC do IBGE. Mas pela tendência das últimas 4 semanas, essa sim deve constar uma deflação de algo em torno de 0,2% a 0,3% ou 0,4%. Também amanhã vai sair uma estatística de ofertas de emprego nos Estados Unidos. Isso se torna importante porque sempre ainda estamos viciados nessa discussão. Os norte-americanos vão entrar ou não em recessão? A projeção que eles fazem é que ocorra uma oferta de emprego da ordem de 10,77 milhões de vagas, frente a 11,24 milhões no mês de julho. Esse dado que vai sair amanhã refere-se ao mês de agosto. Se acontecer isso, nós vamos dar mão à palmatória, está reduzindo a oferta de emprego, mas acredito que não seja uma coisa tão dramática assim. Esse indicador está bem mais alto do que estava antes da pandemia. A economia americana continua em um elevado nível de atividade e caiu um pouquinho, apesar de ser tecnicamente uma recessão, ela ainda continua em patamares bastante superiores ao que existia no período até 2019. A quarta-feira está agendado pelo IBGE liberar os dados da produção industrial brasileira de agosto. A previsão, a projeção deles é de uma queda de 0,7%, mas pessoalmente eu acredito que o dado seja positivo, levemente positivo, mas positivo. Por que eu falo isso? Por conta da base comparativa. Lembrando, o mês de agosto começa a bombar a produção para as festas de final de ano, e agora Black Friday também, nos últimos anos, não é? Mas, como eu falei, a base comparativa começa a ser menor. Até junho, nós tínhamos no ano passado, em 2021, um contexto no qual as fábricas estavam produzindo, depois se descobriu, é claro, mais do que necessário para dar conta do consumo reprimido do fica em casa. O crescimento de junho de 2021, por exemplo, frente a 2020, quando estava tudo fechado, foi de 12,12%. Em julho ainda cresceu 1,38% e depois começou um processo de redução da atividade industrial que vem se arrefecendo ao longo do tempo. Eu calculo que a inversão do negativo para o positivo vai acontecer agora em agosto. Crescimento modesto da ordem de 0,2% a 0,3%, centrado em bens de consumo não duráveis. Porque os duráveis enfrentam, como eu já falei várias vezes, a oposição ou freio de uma taxa de juros básica, a nossa Selic, elevadíssima de 13,75%, um juro real que nós podemos afirmar tranquilamente que chega a 14%, pelo menos em função do momento de deflação em que está a economia brasileira atualmente. Na quinta-feira vai sair o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, inflação fechada de setembro, incluindo preços ao consumidor, preços por atacado e construção civil. De uma maneira geral, deve haver uma deflação sim,
está se projetando uma queda do IGP-DI da ordem de 0,85%, acredito que não seja tanto, deve ficar em torno de 0,6%, 0,5%, especialmente por conta da queda de preços por atacado no período aplicativo, repetindo, 1º a 30 de setembro. E finalmente, na sexta-feira, pessoal, nós vamos ter outro indicador de produção do IBGE, que vai ser as vendas do varejo. Aqui no Fora de Curva, nós somos os primeiros a antecipar que as vendas totais do varejo ampliado iriam cair por conta da alta taxa de juros impactando no consumo de bens duráveis. Eu vejo que agosto ainda, em comparação a agosto do ano passado, nós devemos ainda testemunhar uma retração da ordem de 5% a 6%. Reação talvez a partir de setembro, outubro, e essa reação vai ser mais rápida quanto mais rápido cair a Selic. O consumo brasileiro total vai continuar crescendo, mas não do varejo e sim do setor de serviços. E na sexta-feira também vai sair um dado importantíssimo lá nos Estados Unidos, para ver aquele fantasma da recessão, que é a taxa de desemprego do país para o mês de setembro. A projeção dos analistas de plantão norte-americanos é de uma taxa de 3,7%, bastante reduzida para um país que se diz em dificuldades econômicas, o que é exatamente o mesmo nível de desemprego verificado em agosto. Então, se por um lado eles estão prevendo problemas na economia norte-americana, no frigir dos ovos, essa projeção, que talvez vire informação daqui a alguns dias, indica que as coisas lá pelo menos estão estáveis, com evidentemente problemas em alguns setores localizados. E assim, pessoal, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu quero antecipar para vocês que talvez amanhã ou quarta-feira nós não tenhamos vídeo, porque provavelmente eu vou estar na estrada me deslocando para São Paulo para ver a minha mãe, a Dona Geleia. E eu agradeço a atenção, a audiência de vocês por assistir esse vídeo até o final. E não esqueçam de novo, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e principalmente inscrevam-se aqui no Fora de Curva. Muito obrigado pela atenção, uma baita semana para cada um de vocês, vão acabar com essa ressaca eleitoral, temos muita coisa para tocar a vida, o dia a dia é mais importante que esses dramalhões políticos. Isso aí, lógico, tem a sua importância, mas a verdade é que isso não vai solucionar a vida individual de cada um. Isso aí depende do nosso empenho, da nossa criatividade e do nosso empreendedorismo. Muito obrigado pela atenção, até breve, um abraço em cada um de vocês, tchau!